Vamos dar início ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 10 de julho de 2024, uma quarta-feira. São 19 horas e 32 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas. Estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Nós estamos estudando do referido livro, o livro 4, no seu capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. O subtítulo é de número 8, Ressurreição da Carne. A questão é de número 1010A. Kardec pergunta o seguinte aos espíritos superiores: então a Igreja, pelo dogma da ressurreição da carne, ensina a doutrina da reencarnação? Resposta: isso é evidente. Essa doutrina é a consequência de muitas coisas que passaram despercebidas e que não se tardará a compreender nesse sentido. Dentro em pouco se reconhecerá que o Espiritismo ressalta a cada passo no próprio terço das Escrituras Sagradas. Os Espíritos não vêm, portanto, subverter a religião, como pretendem alguns, mas, pelo contrário, vem confirmá-la, sancioná-la, através de provas irrecusáveis. E, como é chegado o tempo de substituir a linguagem figurada, falam sem alegorias, dando às coisas um sentido claro e preciso, que não possa ser objeto de nenhuma falsa interpretação. Eis porque, dentro de algum tempo, tereis mais pessoas sinceramente religiosas e crentes do que as tendes hoje. Está assinado esta resposta por São Luís. Evidente, o Espírito está dizendo que isto, o dogma da ressurreição da carne, ensina a doutrina da reencarnação. Ele responde que isto é evidente, mas na realidade a gente sabe que não. A Igreja Católica combate, veementemente a lei da reencarnação. Eles combatem veementemente isso. Não só a lei da reencarnação, como o livre-arbítrio, a lei do livre-arbítrio. Eles combatem frontalmente isso, eles são contra isso, porque eles não podem desdizer os dogmas, eles não podem ir em contra os próprios dogmas, então eles são obrigados a desdizerem. Mas na realidade, o dogma da ressurreição é uma distorção da lei da reencarnação, apenas é a lei da reencarnação de forma distorcida, interpretada de forma distorcida, de forma equivocada, apenas isso, é uma interpretação errada. Nada mais é do que a lei da reencarnação. Jesus era reencarnacionista, como já afirmamos aqui algumas vezes, porque todo judeu é reencarnacionista, está lá na Torá, para quem quiser ler. Então não podia ser diferente. Nós sabemos que foi num concílio, se eu não me engano no concílio de Nicéia, que se mudou o termo reencarnação para ressurreição. Conta-se a história de que a rainha ou a filha da rainha havia sido prostituta e que todo mundo falava para ela que ela ia ter que reencarnar muitas vezes para pagar o que ela fez naquela encarnação, e ela, por conta disso, pediu para o rei, que era o Papa na época, mudar o nome de reencarnação para ressurreição. Dizem que essa é a história. Se é ou não é, como diz o italiano, se non è vero, è bene trovato. Se não é verdade, é bem falado. É uma história que tentam aí aludir essa história à verdade da mudança de reencarnação para a ressurreição. Mas o fato é que ninguém pode negar a reencarnação. A reencarnação é um fato. Boa noite, Celso, bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite a todos. Boa noite. Ninguém pode negar isso, Nós temos aí vários médicos norte-americanos, Brian Weiss, por exemplo, para quem quiser pesquisar, procurem lá Brian Weiss, um norte-americano que pesquisa e escreveu diversos livros sobre reencarnação, e outros pesquisadores, cientistas que falam e provam
né? Escrevem livros a respeito disso e provam que isso é um fato, não é apenas aquilo que o Espiritismo imaginou, não. Até porque nós temos aí cerca de mais de 70 religiões ou filosofias no mundo que adotam a reencarnação como princípio, né? E para o Espiritismo, a reencarnação não é um dogma, né? Como imposição de fé. Pode ser um dogma como princípio, mas não como imposição de fé, né? Ninguém impõe a lei da reencarnação. O Espiritismo não impõe, ele explica a lei da reencarnação com tamanha lógica, né, e racionalidade que não há como negar. Assim como todas as outras que adotam a lei da reencarnação, né? Na Índia, por exemplo, a reencarnação não é uma coisa discutida entre as pessoas. É tão natural se falar de reencarnação que as pessoas não discutem reencarnação como nós discutimos, né? A reencarnação. Mas o fato é que a reencarnação é uma coisa verdadeira, real, palpável, até pelo raciocínio, né? Nós podemos raciocinar a respeito e chegar de forma lógica a entender a lei da reencarnação. E Kardec faz um comentário aqui, longo, né, que eu chamo de acréscimo de explicação, que é a seguinte: a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição segundo a ideia vulgar. A ideia vulgar da ressurreição é que o corpo vai retornar, né, nos últimos dias, lá no dia do juízo final, né? A Célia Alves também está conosco, lá pelo YouTube. Obrigado, Célia, pela sua presença. Boa noite para você também. Prazer tê-la conosco, viu? A ideia vulgar é que o corpo retornaria no fim dos tempos, né? No dia do juízo final, os espíritos tomariam posse novamente de seus próprios corpos e tal, e retornariam à vida, o que é impossível. A ciência está clara nesse aspecto, em explicar que os elementos que compõem o nosso corpo físico simplesmente desaparecem, não é? Se os despojos do corpo humano permanecessem homogêneos, embora dispersados e reduzidos a pó, ainda se conceberia a sua reunião em determinado tempo. Mas as coisas não passam assim. O corpo é formado por elementos diversos: oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas vão servir à formação de novos corpos, e isso de tal maneira a que, se a mesma molécula, por exemplo, de carbono, entrará na composição de muitos milhares de corpos diferentes, não falamos senão de corpos humanos, sem contar os dos animais, fecha parênteses. Dessa maneira, um indivíduo pode ter em seu corpo moléculas que pertencem aos homens dos primeiros tempos. Não seria de se estranhar, é verdade mesmo, né? Porque na Terra nada se perde, tudo se transforma. Isso é uma lei da física, né? Então, mesmo o carbono que serviu para compor o corpo de um animal ou de um homem dos primeiros tempos da humanidade pode pertencer hoje para o nosso corpo. É plenamente possível e racional, né? A ciência explica isso. E essas moléculas orgânicas que absorveis, dos vossos alimentos, provém talvez do corpo de um indivíduo que conhecestes, e assim por diante. Sendo a matéria a quantidade definida em suas transformações em número e suas transformações em número indefinido, como poderia cada um desses corpos reconstituir-se com seus mesmos elementos? Há nisso uma impossibilidade material. Não se pode, portanto, racionalmente admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura, simbolizando o fenômeno da reencarnação. Então, não há que choque a razão. Nada que esteja em contradição com os dados da ciência. É verdade que, segundo o dogma, essa ressurreição não deve ocorrer senão no fim dos tempos, enquanto, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Mas não há também, nesse quadro do julgamento final, uma grande e bela figura oculta sob o véu da alegoria? Uma dessas verdades imutáveis
que os céticos não rejeitarão quando forem conduzidos à verdadeira significação? Que se medite bem a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sua sorte, em consequência de diferentes provas que devem sofrer. E se verá que, com exceção da simultaneidade, o julgamento em que são condenadas ou absolvidas não é uma ficção, como pensam os incrédulos. Consideremos ainda que ela é a consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto segundo a doutrina do julgamento final, a Terra é considerada como o único mundo habitado. Aqui tem uma nota do tradutor, do professor José Herculano Pires, que diz o seguinte: a pluralidade dos mundos habitados era admitida como possibilidade no tempo de Kardec, como possibilidade, como o é hoje, embora a ciência não admita como verdade comprovada. Flammarion, Camille Flammarion, que foi contemporâneo de Kardec, publicou uma grande obra a respeito, traduzida para o português, e o título dela é A Pluralidade dos Mundos Habitados. E no prefácio, de O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, declara com a sua autoridade de astrônomo, abre aspas para Flammarion, a imortalidade através das esferas siderais parece-me o complemento lógico da astronomia. Desconsiderar a pluralidade dos mundos e dos mundos habitados é tão ilógico quanto a ressurreição da carne. Um universo imenso, que cresce todos os dias, onde planetas são extintos e formados todos os dias, milhares, talvez bilhões deles, sabe-se lá quantos, são construídos só para... com que finalidade? Nenhuma finalidade? Só apenas a Terra é habitada? Isso é uma discrepância na maneira de pensar, de raciocinar a respeito das coisas que não tem o menor significado, a menor lógica, não é? Kardec arremata a explicação. A localização absoluta dos lugares das penas e de recompensas existe na imaginação dos homens. Esse é um dos grandes problemas, né? A localização, o espírito, ele quando desencarna, quando ele entra em estado de erraticidade, ele fica livre, sem corpo físico, aguardando uma nova encarnação. Em nenhum local localizado ou circunscrito, fechado. Não existe isso. O espírito está livre. Ele é livre. Não é? Portanto, não há nenhum local localizado ou circunscrito da mesma maneira para que ele sofra suas penas. Ele é feliz se ele for intimamente feliz. E ele é infeliz e sofre se ele for intimamente infeliz. Não é? Tudo está no nosso íntimo. Tudo está no espírito. Não nas localidades, nos locais. Não é? É um absurdo muito grande se pensar dessa forma. Pois não, Alexandre? Eu fico pensando quem é o pai da criança, ou quem foi o pai da criança que inventou aí as colônias, né? Quem foi que criou essa história das colônias? Você tem ideia, não? Não, isso nasce com o livro Nosso Lar, assinado por um espírito que se intitulou ao Chico Xavier como André Luiz, que não é o nome dele, nós sabemos que não é o nome dele. O nome dele, ele é um médico do Carioca, eu não vou lembrar o nome dele de memória agora, mas Luciano dos Anjos, que é um componente da FEB, fez um documento, escreveu um documento divulgando quem era esse médico. Esse médico, ele aparece, o Chico tinha uma evidência muito boa, muito grande, e uma noite ele está deitado na cama e esse médico aparece para ele, dizendo, olha, eu vou escrever através da sua mediunidade. Essa história quem conta é o próprio Chico. Né? E dormia no mesmo quarto o Chico e o irmão. E o Chico perguntou, como é seu nome? Né? Ele falou, como é que é o nome dessa pessoa que está dormindo aí, deitada aí, do seu lado? Ele falou, André Luiz. Então meu nome é André Luiz. Essa é a história do nome André Luiz, quer dizer, é fantasioso, é tudo fantasioso na obra desse espírito. O Chico não tem a menor responsabilidade nisso, porque o médium não tem responsabilidade.
naquilo que escreve. O fato é esse, ele não tem responsabilidade. A responsabilidade é de quem escreve, do autor. E o autor é esse médico, não é? Expósito, alguma coisa assim, eu não vou recordar neste momento o nome dele, mas eu posso mandar o documento para quem me pedir. Pois não, Celso? Não seria o Carlos Chagas? Não, não é. Esse médico que escreveu por ele, oh meu Deus, fugiu da minha memória agora. Este médico é um médico carioca, ele foi presidente do Flamengo, ele era um mulherengo, ele era uma pessoa da noite, tá? E ele mesmo conta essa história, não sou eu que estou contando não, é o próprio espírito que fala isso, tá? E ele não tinha a menor condição moral de escrever um livro desse, tudo fantasia, é uma fantasia de romance, tem nada a ver com a realidade daquilo que ensinam os espíritos superiores, essa é a verdade, tá? Eu vou me lembrar, se você quiser, eu tenho o documento aqui, que foi um documento que foi divulgado por uma pessoa, pelo senhor Luciano dos Anjos, que é um dos diretores da FEB. Um dos diretores da FEB, o Chico, sabia o nome dele na época, sabia quem ele era, mas como havia familiares dele ainda encarnados, ele não quis divulgar o nome para não chocar a família, para não... porque ele expunha ali intimidades da família dele, empregadas da família que ele mesmo assediou, e ele conta isso no livro Nosso Lar. Se vocês não leram, leiam, porque vale a pena conhecer, porque isso faz parte da história do espiritismo do Brasil, tá? Infelizmente desta forma, denegrindo a doutrina espírita e colocando em xeque o movimento espírita brasileiro, que é um movimento, na minha opinião, fascinado, tá? É um movimento fascinatório, movimento espírita brasileiro, e que adotou esse livro, esse romance como verdade, que não tem nada a ver de verdade, absolutamente nada. Ele se confronta com aquilo que ensina os espíritos superiores. Ou os espíritos superiores estão errados, ou esse André Luiz está errado, e Emmanuel está errado também, né? Um dos dois. Pois não, Alexandre? Faustino Esposel. Faustino Esposel, isso mesmo. Coloque no Google Faustino Esposel e vocês vão ver esse documento de Luciano dos Anjos falando a respeito deste médico, Faustino Esposel, que foi presidente do Flamengo. Como é que um boleiro pode saber mais que Allan Kardec? Um boleiro, sujeito da noite, o sujeito que gostava de boemia, que gostava de beber, ele mesmo fala que bebia e fumava, está lá no livro Nosso Lar, não sou eu que estou falando não estou querendo denegrir a imagem de ninguém não, ele mesmo conta isso, quando ele passa pelo umbral que não existe, aí ele vai para o Nosso Lar que não existe também e tal, ele conta essas histórias mirabolantes, todas essas histórias. A Dioneida Lopes Bintecourt está conosco lá pelo YouTube. Boa noite, Dioneida, de Pelotas, Rio Grande do Sul. Espero que vocês todos estejam muito bem aí por Pelotas e todo o Rio Grande do Sul. As nossas sinceras e amorosas vibrações aos nossos irmãos rio-grandenses. E deve estar frio lá em Pelotas, deve estar. Só um comentário, o Celso fez a referência ao Carlos Chagas, porque de fato na internet tem ali uma literatura que remete ao Carlos Chagas. Muita gente fala. Mas se nós estudarmos, né, porque ele foi sanitarista e tal, mas se nós estudarmos bem a fundo, é o Esposel, Celso. Faustino Esposel. Porque quem relata isso não é o Luiz Herrera, não, esse Luciano dos Anjos, esse senhor Luciano dos Anjos, que conta a história, ele relata esse fato, né? Quem é o personagem, qual é o nome do personagem, quem era esse personagem quando ele viveu no Rio de Janeiro. Um carioca, inclusive se fala que o médico André Luiz poderia ser inclusive Oswaldo Cruz. Eu ouvi isso quando frequentava a associação Sociedade de Estudos Espíritas de Outubro. Tem teoria nesse sentido. Fale de novo, Celso, está ruim o seu som. Fale de novo, por favor. Não, realmente... existem versões, eu já vi, né, versões relativas ao Carlos Chagas e também ao Oswaldo Cruz. Isso mesmo. É isso mesmo. Mas vamos lá. Apenas para encerrar aqui o acréscimo de explicação de Kardec, ele diz: provém
da sua tendência de materializar e circunscrever as coisas cuja natureza infinita não podem compreender. Este é o problema. Nós temos dentro do movimento espírita brasileiro o catopírita e o espiritólico. Ele mistura espiritismo com catolicismo. Esse é o grande problema. Então fica muito cômodo para essas pessoas acharem que tem um lugar localizado, circunscrito para sofrer e para ser feliz. Esse é o problema, nada mais. Se estudassem Kardec, esse livrinho que não tem o menor significado, o menor valor, chamado Livro dos Espíritos, para essas pessoas, né, veriam que tem uma grande baboseira, não passa de romance. Que, aliás, não se estuda nenhuma ciência em romance. Nenhuma. Peguem qualquer ciência que vocês quiserem e nenhuma delas adota nenhum livro de romance para estudar aquela ciência. Toda a ciência é estudada em livro de pesquisa, porque ciência é fruto de pesquisa, de observação, como fez Kardec com os espíritos. Por isso que o espiritismo é uma ciência e não uma religião, não tem nada a ver com religião, absolutamente nada. Nós vamos passar agora para o item 9, se ninguém tiver nenhuma pergunta. A Gabriela Merielle. Gabriela, bem-vinda entre nós, é um prazer que você esteja conosco aí pelo Instagram, viu? Obrigado pela sua presença. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, a Célia Alves diz, eu assisti esse filme. A Célia, eu não sei de que filme ela está falando, mas acho que ela fez uma alusão aqui ao livro de André Luiz. Eu acho que quando você falou Nosso Lar, talvez ela tenha feito essa... talvez. Mas eu tinha uma teoria, e hoje eu tenho uma certeza, né? Que os espíritas, que se dizem espíritas por aí, eles na verdade são os católicos que não tiveram espaço na igreja, lá na religião, e fundaram a FEB, aí começaram o movimento espírita, entre aspas, né? Quer dizer, é isso com certeza. Foram os católicos que não obtiveram espaço na igreja e aí resolveram criar uma religião que sequer é uma religião. Começou tudo errado, né? Ele já criando uma religião que sequer pode ser chamada a doutrina de uma religião. Se vocês quiserem saber exatamente a respeito do que é o movimento espírita brasileiro no Brasil, procurem uma apostila que existe na internet chamada História do Espiritismo no Brasil. Procurem, estudem essa apostila, porque lá ele conta como nasceu a FEB que existe hoje. Porque a FEB, existiam duas vertentes na FEB, só para dar uma noção do que tem lá nessa apostila. Existiam os científicos e os religiosos. Os científicos disputavam com os religiosos para ver qual seria o princípio adotado, que seria adotado pela FEB. E os religiosos ganharam. Então conseguiram, aliás, o Brasil conseguiu a grande proeza de transformar o espiritismo numa religião aqui no nosso país. Né? Na Espanha não é visto assim, na Argentina não é visto assim, no Chile não é visto assim, enfim, por aí afora. Vamos lá, então vamos passar para o item 9, paraíso, inferno, purgatório, paraíso perdido e pecado original. Esse subtítulo vai tratar dessas coisas. A questão de número 1011. Pergunta Kardec aos espíritos superiores. Um lugar circunscrito no universo, fechado, circunscrito é fechado, com parâmetros, né, com divisas, né, fechado. Está destinado às penas e aos gozos dos espíritos de acordo com seus méritos. Né? Em outras palavras, ele está perguntando o céu, como se prega, e o inferno, como se acredita, existem? Resposta: dos espíritos superiores. Já respondemos a essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Mais atrasado, sofre. Mais adiantado, é feliz. Ponto. Nada mais. No espírito não há nada de material. O espírito não é material. Os espíritos dizem assim, nós não podemos dizer que o espírito não é material, porque ele não seria nada. Né? Então vamos chamá-lo, para o bom entendimento, de incorpóreo.
O espírito não tem nada a ver com matéria. Matéria é matéria, espírito é espírito. Eles querem fazer, de qualquer maneira, enfiar na cabeça das pessoas que o perispírito é um segundo corpo. Que o perispírito é um corpo da mesma maneira que o corpo material. E não tem nada a ver com o corpo material. Ele não se deteriora. Ele é um elo de ligação. Somente através do perispírito, os espíritos puros conseguem agir sobre a matéria. É tão em verdade isso, há tanta fantasia nisso, que os espíritos superiores ensinam o seguinte: toda vez que um espírito puro, um espírito superior ou um espírito puro vem à Terra atender a um chamado, atender a uma missão que Deus lhe dá, ele troca de perispírito. Toda vez que nós, encarnados aqui na Terra, vamos visitar um parente, um amigo que mora num outro planeta qualquer que podemos ter e temos, com certeza, nós trocamos de perispírito. Então onde fica aquela teoria das marcas no perispírito de outra encarnação, essa baboseira toda? Não é? Então é preciso entender, compreender os espíritos superiores e aprender a pensar como os espíritos superiores. Não como aqueles que querem enfiar dentro da doutrina espírita esse monte de novidades que não passam de um monte de fantasias também. Não é? Então eles seguem respondendo. Cada um traz em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado estão por toda parte. Atente para isso. Como eles quem? Os espíritos. A pergunta se refere aos espíritos. Né? Aonde eles estão quando desencarnam? Por toda parte. Em qualquer lugar. Aonde eles querem ir? Onde eu quero ir quando eu desencarnar? Com quem eu quero estar quando eu desencarnar? É para lá que eu vou. Nós somos escravos da nossa maneira de pensar. Se nós estivermos ligados, por exemplo, a uma fazenda, eu comprei uma fazenda e aquilo ali é meu, é minha propriedade. Quando eu desencarnar, eu vou estar lá. A minha casa, o meu carro, a minha esposa, a minha família, que eu adoro, a minha empresa, que eu amo de paixão e tal. Por isso que os espíritos recomendam veementemente que nós nos desmaterializemos o máximo possível antes de desencarnar, para não estarmos apegados às coisas materiais, e sim às coisas espirituais, adquirirmos os bens espirituais para podermos estar bem em estado de erraticidade, livre, sem corpo físico. Então, como eles, os espíritos, estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado se destina a uns ou a outros. Olha, ou o André Luiz, o boleiro, está certo, ou os espíritos estão errados. Ou vice-versa. Eu fico com os espíritos superiores. Que cada um fique com aquele que achar melhor. Não é? Quanto aos espíritos encarnados, veja como existe uma diferença na resposta. Em primeiro lugar, ele fala dos desencarnados, agora ele vai falar dos encarnados. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes, segundo o grau de evolução do mundo que habitam. Porque os espíritos não habitam mundo nenhum. Eles estão, pela problemática humana, ligados ao mundo. Ou seja, se o espírito estiver apegado à matéria de alguma forma, ele vai ficar na Terra mesmo, ele não vai ficar no nosso lar, ele vai ficar no vosso lar. Vai ficar aqui, né? Ligado à casa dele, ligado à família dele, ligado às propriedades, ligados aos bens materiais, ligados ao poder político, econômico que ele tem, enfim, a qualquer coisa que ele estiver ligado mentalmente, pelo pensamento. Pois não. E aqui tem, Luiz, um detalhe interessante nessa última frase. Quanto aos encarnados, eu estou com outra tradução aqui, né? Esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme mais ou menos adiantado o mundo, não necessariamente só a Terra, o mundo sim. Que o habita. Sim. É isso que ele fala aqui também com uma palavra semelhante, né? Então é o mundo que ele habita. Nós habitamos um mundo onde a infelicidade campeia solta. Nós somos espíritos imperfeitos.
Espíritos imperfeitos, essa é a realidade, não há como não admitir, nós somos espíritos imperfeitos. Essa é a verdade. Quando nós nos tornarmos bons espíritos, espíritos superiores, habitaremos a mundos felizes, como é o caso de Júpiter, por exemplo. Quem quiser saber, pegue lá a Revista Espírita de 1858, Kardec faz um estudo com a ajuda dos espíritos superiores, como é a vida em Júpiter. Para vocês terem uma ideia, quando Kardec pergunta como os espíritos de Júpiter veem a nossa música, eles falam assim: esse barulho que vocês fazem para entreter a miséria humana. Olha o que é a nossa música para os espíritos superiores. Um barulho que nós fazemos para entreter a miséria humana. Eu vou, para ilustrar um pouquinho mais o que nós somos, nós, os espíritos que habitamos no mundo chamado Terra. Ele pergunta se a nata da sociedade do nosso mundo, a nata, o melhor que existe no nosso mundo, fosse para Júpiter, como nós estaríamos aí? Como macacos numa loja de louça. Imaginem vocês, é vergonhoso, né? É isso que nós somos. Pois não. Tem um comentário que quando eles falam que a música, estão se referindo à música clássica também, né? Agora imagina o que não, hein, Dani? Imagina o funk. Imaginem vocês. A Dulce Mortari comentou aqui, ótimas explicações. Obrigado pelo seu comentário, Dulce, mas é a realidade a respeito da doutrina que nós chamamos de doutrina espírita. Essa é a verdade, a realidade é essa, né? Eu não estou aqui querendo desdizer ou denegrir quem quer que seja, não, pelo contrário. Eu gosto muito do Chico. O Chico era um cara excelente, era um humanista, não há como negar a bondade do Chico, mas ele não era um espírito superior, ele era um espírito bom, né? Mas não superior. Kardec era um espírito superior. Vamos lá. 1011A. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. De acordo com isso, o inferno e o paraíso não existiriam como os homens os representam? Resposta: não são mais do que figuras. Os espíritos felizes e infelizes estão por toda parte, por toda parte. Ah, não tem espírito superior no nosso mundo? Tem sim. Não tem espírito puro no nosso mundo? Tem sim. Jesus foi um deles. Nós temos todo tipo, olha, nós convivemos, nós, os encarnados aqui na Terra, convivemos com todo tipo de gente. Gente muito boa e a ralé da sociedade, lá o assassino, o traficante de droga, o marginal, o homicida. Nós ombreamos com essas pessoas. Nós procuramos levar uma vida reta, na medida das nossas possibilidades. Mas não significa dizer que nós não convivamos com aqueles que vivem no submundo do crime. Assim são os espíritos, da mesma maneira. Eles vêm ao nosso mundo e convivem conosco. E nós, para eles, somos o submundo. Nós, para os espíritos superiores, para os espíritos puros, somos o submundo. Mas por que Deus permite isso? Qual é a tarefa dos espíritos que habitam o mundo como Júpiter, por exemplo? Virem a mundos como o nosso e inspirar o bem. Se nós pensarmos o bem, agirmos dentro do bem, falarmos o bem, promovermos o bem, divulgarmos o bem, nós teremos espíritos como esse como companhia. Mas o inverso também é verdadeiro. Se você não quer ter um bom obsessor ao seu lado, lhe indicando o rumo errado da vida, faça o contrário do que eu disse. Não divulgue o bem, não fale do bem, não promova o bem, não viva o bem. E aí por diante, cada um tem a companhia que lhe é própria, né? Essa é a realidade. Então, ele diz: entretanto, como já dissemos também, os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde quiserem, quando perfeitos. Nós, os espíritos que habitamos o mundo como a Terra, encarnados ou desencarnados, nos reunimos por simpatia. Quem disse para vocês que nós, durante o sono do corpo físico, não nos reunimos para estudar o Livro dos Espíritos? Ninguém pode dizer que não. Nós não podemos afirmar que sim, porque não temos na lembrança. Mas eu já sonhei estar numa sala de estudo, não como divulgador da doutrina, mas como
como aluno, estudando. Bom, eu não sou professor de nada, mas estudando, participando de uma sala, estudando, não como divulgador, né? Então, nós nos reunimos por afinidade, nós gostamos de estudar a doutrina espírita, portanto, consequentemente, quando deixamos o nosso corpinho lá na cama, nós vamos fazer aquilo que nos agrada. Assim como aquele que gosta de droga vai se reunir com os drogados, assim como aquele que gosta do álcool da mesma maneira, do fumo, das misérias da vida, sexo grupal e assim sucessivamente, né? Questão de número 1012. Pergunta Kardec aos espíritos superiores: o que se deve entender por purgatório? Resposta: dores físicas e morais. É o tempo da expiação. É aquilo que nós vemos aqui. A expiação é isso, né? Mas a expiação não é só sofrimento, gente. É um erro entender que expiação é um termo usado só para expressar este fato que nós vivemos aqui na Terra, como o sofrimento e as dores morais. A expiação também é a prática do bem. O Criador dá essa possibilidade para nós. Nós não precisamos apenas sofrer para resgatar as nossas faltas, as faltas cometidas no passado ou mesmo nessa encarnação. Nós podemos repará-la pela ação no bem, fazendo bem àqueles a quem nós devemos. Isso é expiação também. A prática do bem também pode ser considerada como uma expiação. Não é somente as dores, as angústias, sofrimentos morais, não. A prática do bem também é uma maneira de nós expiarmos as faltas do passado. E quase sempre na Terra, que fazeis o vosso purgatório, quase sempre. Porque há espíritos que desencarnam em muitas dificuldades morais e são obrigados a passar por dores terríveis, que são muito mais excruciantes que as nossas aqui da Terra. Mas podem reunir-se, que fazeis o vosso purgatório, e que Deus vos faz expiar as vossas faltas. Kardec faz um acréscimo de explicação, que é o seguinte: aquilo que o homem chama purgatório é também uma figura pela qual se deve entender não algum lugar determinado, mas o estado dos espíritos imperfeitos, que estão em expiação até a purificação. Quer dizer, não é um estado permanente, é sempre temporário. É bom que se lembre isso, porque as pessoas podem escutar a gente falando isso e falar: pô, o cara acredita em inferno, né, em dores permanentes. Não, não é não. O Criador nos criou para a felicidade. Nós somos criados para ser felizes, e plenamente felizes, não apenas um pouco felizes, não. Plenamente felizes, né? Até a purificação completa, que deve levá-lo aos planos dos espíritos felizes. Operando-se essa purificação nas diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corpórea, né? E muita gente transforma a sua prova numa expiação, né? Acaba reclamando muito, se revoltando contra Deus, imprecando contra Deus, falando um monte de bobagem, um monte de besteira, e acaba agravando as suas provas e tornando as provas a sua expiação. Até pelo suicídio, quantas pessoas não se suicidam, né, no nosso mundo, em sociedades que nós consideramos perfeitas, né, como a japonesa, por exemplo, né? O suicídio é uma coisa presente naquela sociedade, lamentavelmente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma consideração. Aqui não também. Muito bem, vamos lá. Questão de número 1013. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito daquilo que nós falamos até agora? Muito bem. 1013. Pergunta a Kardec: como se explica que os espíritos que revelam superioridade por sua linguagem tenham respondido a pessoas bastante sérias a respeito do inferno e do purgatório, de acordo com as ideias vulgarmente admitidas? Nós temos que entender aqui o seguinte: Kardec era um pesquisador. Ele recebia de mais de 1000 grupos espíritas no mundo cartas a respeito de perguntas que eram feitas tanto na França como eram feitas em outros lugares do mundo, sem que se combinasse isso. Kardec fazia uma pergunta, por exemplo: existe céu e inferno? Aí aqui no Brasil, em Salvador, havia um grupo que se comunicava com Kardec,
né, que fazia a mesma pergunta e mandava por carta. Olha, nós fizemos tal pergunta, assim, para os espíritos que frequentam aqui o nosso grupo, e eles nos responderam assim, assado. Né? Isso é o controle universal do ensinamento dos espíritos. Está lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo. Leiam lá, por favor, é assim que ele fazia. Né? Por isso que ele fala aqui, como se explica que os espíritos que revelam superioridade por sua linguagem tenham respondido a pessoas bastante sérias, né? Por isso que ele coloca assim, que esses grupos eram pessoas sérias. Mas nós não estamos impedidos de sermos obsediados pelos espíritos, mesmo sendo sérios, e mesmo tendo uma moral ilibada. Isto não impede os espíritos de nos tentarem obsediar. Isto faz com que nós tenhamos forças para vencê-los, para superar a tentativa de imposição desses espíritos sobre nós. Não é? Mas nós estamos sujeitos. É uma das provas da vida dos encarnados aqui na Terra, é a obsessão dos espíritos, essa influência dos espíritos. Né? Que não se iludam sobre isso, não. Ninguém está isento. Apenas Jesus de Nazaré esteve isento. Porque um espírito como ele, jamais um espiritinho qualquer se aproximaria para tentar influenciá-lo, até porque não conseguiria. Altíssima moralidade, como é que vai influenciar um homem daquele? Que daquela história de 40 dias no deserto, aquilo é conversinha também de alguém que não tinha o que fazer. Tenham respondido a pessoas bastante sérias a respeito do inferno e do purgatório de acordo com as ideias vulgarmente admitidas. Olha a resposta dos espíritos. Eles falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Perguntas mal feitas, respostas mal dadas. Não é assim que acontece no nosso mundo? Professora, não é assim, professora? Um aluno que faz uma pergunta mal feita, ele recebe o quê? Uma resposta boa? Vou responder uma resposta. Eu estou falando com a Daniela aqui, porque ela é professora, orientadora pedagógica, né? E vou responder da mesma maneira, vai obter uma resposta mal dada. Nós temos... aquela máxima. Como é que é? É aquela máxima, quem fala o que quer... E acaba ouvindo, exatamente, evidentemente. É por isso que Kardec, ele é primoroso. O trabalho de Kardec é tão grande e tão magnânimo, tanto quanto a resposta dos espíritos, porque ele soube fazer as perguntas. O codificador, ele teve essa qualidade, né, que poucos teriam, só ele mesmo que veio aqui para cumprir essa missão, para fazer as perguntas com a qualidade que ele fazia. Então vejam, as pessoas sérias faziam perguntas mal feitas e recebiam respostas mal dadas. Por quê? Os espíritos não querem nos atacar a nossa maneira de pensar, não é esse o propósito deles. O propósito deles é esclarecer. Então eles não querem ferir consciências. Se o sujeito acredita no nosso lar, fique à vontade, amigão. Acredite à vontade. Mas eu vou para você vai mesmo. Pode ficar tranquilo, lá é bom, tem sopinha revigorante, tem chuveiro, tem caminha para você deitar e tal. Fique tranquilo, é para lá que você vai. Eles não vão desdizer. Quem tem que entender isso e falar a verdade somos nós, os encarnados. É problema nosso, não é dos espíritos. Está aqui, ó, nós temos um livrinho. Aqui, esse livrinho aqui, ó, Livro dos Espíritos. Estude o Livro dos Espíritos e você vai saber o que é realidade e o que é fantasia. Apenas isso. Então, o sujeito fazia uma perguntinha sem vergonha, recebia uma respostinha sem vergonha. Idem. Né? Quando essas pessoas estão muito imbuídas de certas ideias, eles não querem chocá-las muito rudemente, para não ferir as suas convicções, ferir as consciências. Né? Se um espírito fosse dizer sem precauções oratórias a um muçulmano que Maomé não era um profeta seria mal recebido. E tomara que os muçulmanos não ouçam o nosso curso, né? Porque senão eles vêm em cima da gente com a Sharia, né? Com a Guerra Santa. Né? Maomé não era realmente um profeta. Né? Eu não lembro qual revista espírita, eu falei uma vez para você, Alexandre, não sei se é de 1965, que ele trata deste assunto. Ele conta a história de Maomé, como nasceu. Não é?
esta religião. Né? Então, leiam lá, por favor. Kardec tem uma matéria muito longa, inclusive, dá umas 4 ou 5 páginas a respeito da história de Maomé. E Maomé não era um profeta mesmo, embora ele respeitasse muito Jesus, falasse muito a respeito de Jesus, idolatrava Jesus, para se dizer o mínimo, né? Ele não era um profeta, não. Questão de número 1013A. Pergunta Kardec: concebe-se isso da parte dos espíritos que desejam instruir-nos? Mas como se explica que espíritos interrogados... Alguém falou alguma coisa? Acho que o teu microfone está aberto. Você falou de Maomé, a Revista Espírita de novembro de 66. Você marcou, né? Ainda bem que você marcou, porque eu não lembrava. Então, novembro... Procurem aí, vocês que são estudiosos da doutrina, procurem aí, novembro de 1866, que vocês vão encontrar essa matéria a respeito do islamismo. Se eu não me engano, é a história do islamismo, se eu não me engano. Se eu não me engano, esse é o título da matéria. Mas vale a pena ler, vale a pena porque é muito esclarecedora essa matéria de Kardec, escrita por Kardec, inclusive. Mas como se explica, continua a pergunta de Kardec, como se explica que espíritos interrogados sobre essa situação tenham respondido que sofriam as torturas do inferno e do purgatório? Resposta: quando eles são inferiores e não estão completamente desmaterializados, essa é a palavra-chave, guardem isso para vocês. Um espírito que está materializado, muito ligado à matéria, aquilo que eu chamei de problemática humana, ligado ao poder, ao dinheiro, a privilégios que ele teve aqui na vida e tudo mais, a títulos honoríficos, etc., ele fica ligado a isto. Ele fica ligado, ele está materializado. É por isso que é necessário nós nos espiritualizarmos, adquirirmos, como pede Jesus, os bens espirituais e não apenas cuidar dos bens materiais. Os bens materiais nos são necessários, mas os bens espirituais também. E principalmente eles, porque estaremos aqui por algum tempo e lá pela imortalidade, não é? Então eles dizem: não estão completamente desmaterializados, conservam uma parte de suas ideias terrenas e traduzem as suas impressões pelos termos que lhes são familiares. Encontram-se num meio que não lhes permite sondar o futuro, senão de maneira deficiente. Essa é a causa, porém, em geral, dos espíritos... esta é a causa porque, em geral, os espíritos errantes ou recentemente libertados falam como teriam feito se estivessem na vida carnal. Inferno pode traduzir-se por uma vida de provas extremamente penosas com uma incerteza de melhora. Purgatório, por uma vida também de provas, mas com a consciência de um futuro melhor. Quando sofres uma grande dor, não dizeis que sofres como um danado? Não são mais que palavras, sempre em sentido figurado. O espírito imperfeito, como o que ele chama aqui de inferiores, né? Eu não gosto dessa palavra. Não existe espírito inferior, dá a impressão que nunca será um espírito superior. São imperfeitos, temporariamente imperfeitos, apenas isso. Eu acho que atenua muito, né, a maneira pela qual nós falamos. É necessário atenuar mesmo, porque nós somos imperfeitos também, mas seremos imperfeitos temporariamente, né? Progrediremos, com certeza, absoluta. Né? É uma lei, a lei do progresso do espírito é uma lei, e nós estamos sujeitos a ela e submetidos a ela. Né? Então, esses espíritos, pela sua imperfeição, eles não vislumbram o futuro, eles não conseguem enxergar o futuro. Né? Ficam ali sofrendo e acham que o sofrimento vai ser eterno. Como é que você está sofrendo? Eu estou no inferno. Porque ele não vislumbra o final do seu sofrimento, então ele diz que está no inferno, ou estou no purgatório e tal. Eu espero melhorar e tal, mas eu estou sofrendo muito. Né? É assim que a coisa acontece. Os espíritos, quando desencarnam, não se tornam sábios da noite para o dia, apenas por desencarnaram. Muito pelo contrário, eles continuam sendo aquilo que eram. Não é?
quando estavam encarnados. Pois não, Alexandre? Luiz, é aquela história, né? O céu ou o inferno estão na tua consciência. Ponto final, né? Ponto final. Exatamente isso. Pergunta de número 1014. O que se deve entender por alma penada? Tem um parente que chama de alma empenada. Mas é alma penada, não serve. Resposta dos espíritos superiores. Uma alma errante e sofredora. Errante porque está livre. Ela não é errante porque sofre, não. Muita gente faz essa confusão. Todos os espíritos são errantes, porque estão livres. Por isso que ficam em estado de erraticidade. É bom que se explique sempre esse termo, para que as pessoas possam entender. Estar em estado de erraticidade é estar livre, sem corpo físico, aguardando uma nova encarnação. Esse está na mesma situação de todos os outros, só que sofre, né? Ele é uma alma errante e sofredora, incerta do seu futuro, a qual podeis proporcionar um alívio que frequentemente ela solicita ao vir comunicar-se convosco, que se comunicam mesmo. E são almas que sofrem, e às vezes sofrem por coisas que não dá para se conceber. Uma vez eu entrevistei uma senhora, o centro espírita era em frente a um colégio, hoje não é mais colégio, aquele prédio é maravilhoso, ele foi concebido para ser escola. Tem pé direito alto, janelas enormes, salas claras e arejadas e tal. E como o centro espírita ficava ali na frente daquele colégio, talvez aquele espírito tenha aproveitado a oportunidade para se comunicar no nosso centro. E eu comecei a entrevistar, ela falou o nome dela e tudo, eu falei, onde é que a senhora está? Ela falou, estou dentro da sala de aula. Porque eu amo dar aula. Eu amo fazer o que eu faço. Eu continuei conversando com ela e eu percebi que ela estava muito ligada à sala de aula e ao fato de ela ser uma professora. Eu falei, então a senhora conhece o novo diretor da escola? Não tem novo diretor. Eu falei, tem um novo diretor e tal. Aguarda um pouquinho que ele vai bater na porta e a senhora abre e conversa com ele. Depois daquilo não houve mais nenhum diálogo entre nós, porque certamente o espírito guia dela se apresentou e deve ter conduzido ela para ela ser esclarecida. Mas olha pelo que os espíritos sofrem. Vejam como o nosso pensamento nos condiciona. E nos condiciona em todos os sentidos, viu? Nós estamos ligados a tudo aquilo que existe no mundo material, ao qual nós damos muito valor. Se nós centramos fogo naquilo, nós centramos as nossas atenções somente naquilo, nós desencarnaremos ligados àquilo. Portanto, é fundamental que nós procuremos ao longo da nossa encarnação nos desligarmos de alguma forma. Sofreremos por alguma razão? Sim, sofreremos. Somos espíritos imperfeitos. Não há como não sofrer depois que desencarnar. Mas atenuar-se-á o sofrimento. Não é? Nós conseguiremos aliviar esse sofrimento de alguma forma. Questão de número 1015. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Resposta. Crês que seja um lugar, como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão aglomerados e confundidos, sem outra preocupação que a de gozar na eternidade uma felicidade passiva? É assim que você acredita, Kardec? Eles perguntaram para Kardec, é assim que você acredita? É isso mesmo que você está pensando? É claro que Kardec não pensava assim, né? Sabemos que não, né? Mas, como eles tinham que esclarecer as pessoas, eles colocaram essa proposta, essa pergunta como proposta. Não, eles respondem, é o espaço universal. Universo. Não está nem localizado, nem circunscrito. O espírito é livre para percorrer o universo. Nós achamos muito isso, né? Como nós estamos circunscritos aqui na Terra, como nós somos espiritinho muito preso aqui na matéria, a gente não consegue conceber, nem por um esforço de imaginação, o que era estar livre e ter um espaço por moradia. Esse é o grande problema. Mas nós precisamos aprender a pensar como os espíritos superiores. Isso é fundamental. O espírita, o espiritista, que é o nome certo, que não aprende a pensar como os espíritos superiores, não vai entender nunca, com a profundidade necessária, a doutrina espírita. Esqueçam,
Façam abstração de tudo aquilo que vocês aprenderam. Façam abstração, coloquem de lado e comecem a tentar pensar como eles pensam. Aí nós vamos conseguir entender melhor. É um esforço difícil de ser feito, porque nós estamos condicionados. Existe uma memória chamada memória atávica, que é aquilo que a gente traz de outras encarnações. Nós somos ensinados ao longo de séculos que existe céu, que existe inferno, que existe purgatório, que o Papa é infalível e assim por diante. E nós trazemos isso como bagagem numa encarnação. Eu estou falando aqui de forma geral, não digo que isso é particularmente a característica de qualquer um. Não, mas nós trazemos essas memórias atávicas. Então nós precisamos nos despojar disso, nos livrar desses entulhos religiosos, que eu chamo de entulho. São entulhos psicológicos que se traduzem em empecilhos para nós podermos compreender aquilo que os Espíritos estão ensinando. Viu que eles falam lá atrás? Que eles ensinam de forma aberta, clara, objetiva, aquilo que ensinou Jesus? É isso, de forma clara, para que o homem aprenda a pensar em si como um ser universal, como um herdeiro do universo, herdeiro do amor de Deus, da sua bondade, somos herdeiros da sua justiça. Ele quer que os seus filhos sejam felizes. É isso que nós precisamos entender. Mas será que você vai ser? Com certeza absoluta. Todos nós seremos. Mais dia, menos dia. Não importa quanto tempo. Nós temos todas as oportunidades. Por que não fazer o esforço agora? Por que não aproveitar a oportunidade já? Está à nossa disposição. Está à disposição de cada um, né? É o espaço universal, são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores em que os espíritos gozam de todas as suas faculdades, sem as atribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. Angústias. Vivemos isso diuturnamente. Angústias, preocupações, problemas, porque o governo está fazendo isso, porque não sei quem tomou tal medida e fez tal lei, e nós vamos ter mais imposto e vamos pagar não sei quanto % a mais. Nós vivemos angústia diuturnamente porque estamos nas mãos de gente que pensam dessa forma. Estamos nas mãos daqueles que impõem essas angústias a nós. Mas nós precisamos nos desvencilhar disso. Confie em Deus. É o melhor para nós. Nós precisamos aprender alguma coisa. E estamos aprendendo com essas angústias. Porque no passado nós não demos a devida atenção àquilo que deveríamos dar. Não é? Poxa vida, já são 20 horas e 30 minutos. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui nos outros lugares. Não temos. A Marlene entrou meio tarde hoje, ela disse que ficou sem internet. Obrigado pela sua presença, Marlene. Mas assista depois, viu, que nós tivemos hoje uma reunião muito esclarecedora e bastante boa a respeito daquilo que ensinam os espíritos superiores. Pois não, Celso? Celso levantou a mão, Celso? Pois não. Só para registrar, que me ocorre, nós estamos sempre aí brincando com o relógio, né? Então até me ocorreu aí de verificar com vocês, principalmente com o Luiz, da possibilidade de estendermos a nossa reunião, pelo menos por mais uma meia hora, né? Então fazermos aí das 7h30 até as 9, que quando o assunto começa a ficar bom, termina. Quando a gente está com a musculatura aquecida, aí para. Eu concordo com você. Uma vez eu conversando com o Sr. Milton Felipe, eu convivi com o Sr. Milton Felipe mais ou menos uns 15, 16 anos aproximadamente. E ele é um expert em didática. É um cara que tem uma didática extraordinária. Aprendi muito com ele, muito mesmo. Considero ele meu mestre. Já falei aqui uma vez, considero ele meu mestre. Então nós fazíamos na Associação Jauense de Estudos Espíritas, que nasceu como Sociedade Jauense de Estudos Espíritas, propositalmente para clonar o nome dado pelo nosso eminente professor, esse sim é o professor, Hipólito Leon Denizar Ribaio, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nós fazíamos as nossas reuniões de estudo do Livro dos Espíritos com 1h30.
E a Dani deve lembrar disso, né? Começávamos às 7h30 e íamos até às 9 horas da noite. O seu Milton falou para mim assim, eu conversando a respeito, ele perguntou para mim como nós fazíamos e tal, e eu citei para ele este método que nós usávamos, que nós também achávamos pouco tempo, né, como você está sentindo aí a dificuldade. Ele falou, é improdutivo. Eu falei, mas por que, seu Milton? Porque 1 hora é mais do que suficiente e as pessoas têm tempo depois para ficar meditando naquilo que foi estudado. Eu sinceramente, eu sou partícipe da sua opinião. Eu acho que 1h30 seria o ideal. Mas realmente é improdutivo mesmo, né? Dá chance, depois das pessoas meditarem naquilo que foi falado. A pessoa tem oportunidade, por exemplo, depois, se ela quiser fazer pesquisa, se ela quiser reler aquilo que foi estudado, meditar naquilo que foi estudado, e cala mais profundamente um número mais reduzido de perguntas e respostas do que um número maior, porque as primeiras respostas não vão ficar tão, e perguntas e respostas não vão ficar tão evidentes quanto aquelas que são as últimas, não é? Talvez por isso ele tenha falado. Então, em razão desta observação do seu Milton, é que nós adotamos 1 hora de estudo. Tá bem? Esta é a explicação que nós podemos dar a você. Vamos marcar aqui a questão de número 1016 para nós retomarmos na próxima quarta-feira. Retomamos os nossos estudos. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, não quiser fazer nenhuma consideração a respeito daquilo que foi estudado, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. A Marlene disse que depois ela vai assistir sim. Obrigado você, Marlene, pela sua presença, viu? Sempre você faz falta. Eu senti sua falta aqui, por você não ter entrado. Mas vamos lá então. Vamos elevar o nosso pensamento. Vamos esquecer os nossos encontros e desencontros desse dia, para mentalizarmos a figura excelsa e amiga do nosso Mestre Jesus. Nosso Mestre, modelo e guia de toda a humanidade. E juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui nos encontrarmos reunidos para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos nessa noite. Queira o vosso amor, a vossa misericórdia, a vossa bondade, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, a coragem, o bom ânimo para que possamos enfrentar a própria falta de disciplina e orientar a nossa existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.